Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flabet, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Flabet. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente já chega aqui com o primeiro tema, que é Gabigol, podendo ser titular no Flamengo, ainda mais sem o Pedro. Ele tem ganho aí mais oportunidades no time titular do Felipe Luiz. O camisa 99 já começou as últimas duas partidas como titular, sendo uma contra o Corinthians pela Copa do Brasil e outra contra o Bahia pelo Brasileirão. Na partida contra o Corinthians, realizada no Maracanã, Gabigol jogou por 86 minutos e chegou a balançar as redes no segundo tempo, mas teve seu gol anulado após a revisão do VAR. Mesmo sem o gol validado, o atacante mostrou um bom desempenho dentro de campo. Já no duelo contra o Bahia, ele esteve presente por 75 minutos, mas desta vez não se destacou tanto. Apesar disso, o que chama a atenção é o aumento do tempo que Gabi vem passando em campo, algo que não era visto durante a passagem do Tite como técnico. É aquela famosa minutagem que a gente cobrava. Se olharmos para seus números no ano, vemos um cenário misto. Participou de 30 jogos, sendo titular em apenas 6 deles, marcou 4 gols e deu uma assistência. Em média, leva 218 minutos para participar de um gol. Converteu 25% das chances claras que teve, 2 de 8, realizou 36 finalizações, das quais 17 foram no gol, deu 8 passes decisivos e acertou 5 dribles. É interessante ver como, mesmo com a participação limitada, Gabigol ainda busca fazer a diferença no ataque do Flamengo. Será que ele consegue se firmar novamente como titular absoluto do time? Eu acho que sim. Com o retorno do Pedro aí o buraco é mais embaixo, Vamos falar agora da questão da Leila Pereira e o fair play financeiro. Agora a gente tem esse assunto, que ela concedeu uma entrevista ao jornal Metrópolis, onde tratou de um tema muito importante, que é o fair play financeiro no futebol brasileiro. Leila expressou sua insatisfação com o atual cenário, onde alguns clubes continuam contratando jogadores mesmo sem cumprir com suas obrigações financeiras. Segundo a presidente, essa prática coloca clubes como Palmeiras e Flamengo em uma situação injusta, já que eles fazem questão de manter todas as suas contas em dia, inclusive deixando de fazer grandes contratações para não comprometer o orçamento. A Leila, então, assumindo o lado do Landim, indo para cima do John Textor, dando os braços ao Flamengo. Ela declarou que, se reeleita lá no Palmeiras, pretende tratar o assunto de forma muito séria, buscando impor regras mais rígidas para que os clubes não... os clubes que não cumprem, na verdade, com os seus compromissos, para os clubes que não estão seguindo à risca o que tem que se fazer, não cumprem os compromissos financeiros, não possam aí continuar se reforçando e participando de competições em igualdade de condições com aqueles que seguem as regras. Inclusive, é importante eu falar que eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que me garantiu, que o Flamengo está aguardando e que, se não for cumprido o pagamento do Mateuzinho, etc., o Flamengo vai à FIFA sim, vai recorrer para o Corinthians tomar um transfer ban, o que é um absurdo, o Corinthians não querer pagar, ainda ter influenciador lá como o Vessone defendendo o Corinthians. Não tem defesa. A Leila também fez críticas ao comportamento dos próprios jogadores que, segundo ela, aceitam ir para clubes onde sabem que não receberão seus salários em dia. Porrada, Leila! Porrada, Leila! Isso aí! Com essas fortes declarações, a presidente do Palmeiras levantou um ponto que precisa ser discutido com urgência no futebol brasileiro. Até que ponto a responsabilidade financeira de alguns clubes pode afetar a competitividade dos campeonatos? Pois é, o Cuiabá pode cair porque o Corinthians contratou e não pagou o jogador deles. Começando pelo também, essa situação toda, do Corinthians com o Flamengo, que não paga Mateuzinho e tal. O Corinthians, queira ou não, tá ali disputando semifinal com o Flamengo. Tá certa, Leila. E o jogador não tinha que aceitar ir pro Corinthians. O Memphis Depay, que o Flamengo não quis, na verdade, porque achou muito caro, foi pro Corinthians. Você acha que ele tinha certeza que ele ia receber? Não tinha, mas foi. A Leila tá certa nisso aí. A Leila tá muito certa nisso aí, Ela tem coragem de ir para cima.
E eu quero começar aqui agora a falar um pouco mais sobre o treino do Flamengo, sobre a preparação, né? Falar um pouco já do Felipe Luiz e falar do Charly Alcaraz. Meu amigo Charly, ele chegou sob o comando do Tite ainda e agora com o Felipe Luiz tá conseguindo ganhar um pouco mais de espaço, né? O Felipe Luiz tá impressionado, né? Tá causando uma boa impressão no Felipe, tá pedindo passagem no time titular. O que chama a atenção é a sua versatilidade. No futebol europeu, atuou tanto pela Juventus quanto pelo Southampton em várias posições no meio-campo. Atualmente, Felipe Luiz está testando Alcaraz como volante, mas também o tem utilizado em funções mais ofensivas. Já veio aí, inclusive, a recompensa, né, na vitória contra o Bahia, que ele fez o gol, né, o seu primeiro gol pelo Flamengo. Óbvio que foi a cobrança de pênalti que o Gerson entregou ali para ele bater e tal, mas já fez, né, com muita categoria, inclusive, né. E com a fase aí que está vivendo, fica a expectativa de como ele será utilizado no próximo confronto do Flamengo contra o Fluminense no Clássico do Brasileirão. Alguém aí tá mais ansioso do que eu para ver esse jogo aí, inclusive porque o Flamengo precisa, né, dessa vitória, né, para ver também como ele vai se sair nesse grande desafio. Mas é um primeiro clássico, né, Fla-Flu do Alcaraz, e eu tenho certeza, né, que o Alcaraz vai entrar com muita raça, muita disposição. O Flamengo precisa dessa vitória, viu, gente, para se manter na briga pelo Brasileirão. Falar do trabalho do Felipe Luiz durante esse período da data FIFA, né? O Felipe chegou ao comando com pouquíssimo tempo de preparação para os primeiros jogos, mas agora, com essa pausa, ele conseguiu fazer ajustes importantes para a reta final da temporada. Os treinos foram longos e intensos, né, segundo o GE, com foco tanto na parte física quanto na tática. Ele apostou em atividades individualizadas, trabalho em campo reduzido e até mesmo em exercícios lúdicos, como o famoso game da velocidade. Vocês viram aí nas redes do Flamengo, jogadores disputando entre eles, teve até carrinho do Felipe Luiz nos jogadores durante os treinos. Uma participação intensa aí do técnico, que lembra até um pouco do Jorge Jesus, né? Lembra muito o estilo do Jorge Jesus, correndo e interagindo diretamente com os atletas, né? Como se ele também fosse um jogador. Além disso, o Flamengo está preparando aí, né? O Felipe está preparando o time para 2 jogos importantes, o clássico que a gente já falou contra o Fluminense, que já esgotou o setor norte, inclusive, vai estar lotado, e a semifinal da Copa do Brasil lá na Neoquímica Arena contra o Corinthians. E com 7 jogadores convocados por suas seleções, o desafio é grande, mas a confiança também, né? Felipe Luiz parece determinado a levar o Flamengo de volta ao topo, o mesmo topo que o Jorge Jesus levou. Essas foram as principais notícias do Flamengo aí para vocês hoje, essa intensidade nos treinos do Felipe Luiz, esse trabalho ali junto dos jogadores que é muito importante, né?